Boa madrugada para todo mundo, graça e paz. Aqui é a pastora Dani. A gente está aqui, coloquei o assunto, né, café com fé, porque depois do culto a gente aqui sempre se reúne na casa do pastor Kleber, da pastora Val. E assim, eu já apresentei, né, nas lives o culto, mas hoje eu quero mostrar eles assim de uma forma mais próxima para conhecer vocês. E a gente está aqui na mesa com café e a gente estava olhando os temas que foram pedidos, acho que há umas 2 semanas atrás para mim. E a gente escolheu o tema da Ruth. Nós vamos falar um pouquinho sobre a Ruth e o pastor Kleber e a pastora Val também vai falar um pouquinho da família da garagem, como que iniciou, como que começou, né? Tem o pessoal lá do Rio de Janeiro, Leonardo, entre outras pessoas que têm acompanhado a garagem e tem estado com a gente, né? Então, convido você, eu acredito que muita gente não vai assistir por questão do horário, porque agora eu acho que é 3 e pouca da manhã, mas amanhã no decorrer do dia, esse vídeo vai ficar aí para vocês e depois eu vou mandar lá para o YouTube. Lembrando em cima, se você quer continuar acompanhando as lives, você clica na notificação aqui em cima. Então, tudo que eu estiver colocando e temas, vocês vão acompanhar. Tá bom? Eu vou virar aqui a câmera e agora vocês vão conhecer os meus amigos, pastores amigos e queridos. Tá ok? Tá valendo já? Já. Bom dia, né, galera? Paz. Sou o pastor Kleber da garagem. Eu e minha esposa, Val. Pastora Val. A garagem, ela consiste um pouco, entre aspas, em uma rebeldia santa, né? De alguns critérios de nós estarmos em igrejas e a gente começou a ver algumas coisas que não se encaixavam dentro do evangelho e começamos a fazer um trabalho. Deus nos levou para um trabalho em uma garagem e ficamos 8 anos em garagens. E esse ano passado alugamos um local para estarmos fazendo culto, né? E nós temos a visão de reino, de ganhar almas, salvar pessoas, de pregar o evangelho em escola, praças. Fazíamos isso quando éramos garagem mesmo. E agora, voltando a estar num lugar fixo, estamos projetando para o ano que vem voltar a pregar em escola, em praças públicas. Há uma necessidade, porque aqui em São Mateus a gente tem dificuldade quando a gente vai num funk, em algum bar, você passa na frente, você não vê um crente pregando. Mas você passa nos congressos das igrejas e tá lotado, cheio de crente. E aí tem uma inversão de valor. Então, muita gente concentrada num lugar, falando de Deus, e em outros lugares que necessita de Deus. Você vê a necessidade de jovens de 10 a 15, 18 anos, dominado pela droga, pelo homossexualismo, pelo lança-perfume, pela maconha, pela ostentação, pelo sexo, a libertinagem. E eu vejo a falha da igreja como corpo nessa área. Então, vocês estão aí conhecendo a gente, orem por nós, por esse trabalho, tentando unir a igreja também, porque a gente entende que a igreja é um corpo e o corpo não pode trabalhar sozinho. Nós precisamos trabalhar junto. Eu falo você também, aí onde você estiver, no seu bairro, você pode começar um trabalho espiritual, um trabalho social, e você pode fazer a diferença onde você estiver. Mas nós juntos somos mais fortes. Por isso que a Bíblia diz que, no Salmo 133, que ao quão bom e quão suave que estamos em união. Isso é maravilhoso. Agora temos uma dificuldade, porque nós vivemos um período da igreja que não há união. Cada um tem seu reino, e que vença o maior, o mais forte. E o reino de Jesus é diferente, é o que perde ganha, né? Aquele que quer ser maior no reino serve mais, é tudo ao contrário. E hoje em dia as pessoas têm valores mundanos dentro da igreja e precisamos quebrar esses paradigmas. Como? Em amor e pregando o evangelho. São duas coisas muito difíceis. Eu digo aqui para a igreja aqui, a qual sou pastor,
que nós temos talvez a incumbência mais difícil, pregar para uma geração que está corrompida. E o pior, estamos dentro de uma geração da igreja que também está corrompida. Somos talvez a voz que clama no deserto. E precisamos clamar de uma forma da palavra, mas também em amor. Precisamos demonstrar. Eu vejo muitas pessoas falando de reforma, falando disso, daquilo, Calvino, Armínio, mas na verdade nós precisamos parar um pouco com essas discussões e voltarmos à essência do amor do Evangelho e resgatar isso que as doutrinas vêm tirando da gente, as religiões vêm tirando de nós por esse período de longos, de anos. Agora eu sou isso, agora eu sou aquilo, agora a nova onda, a nova moda, a ostentação na igreja. Precisamos voltar à simplicidade de Jesus. Jesus, se hoje estivesse aqui no nosso meio, estaria tomando um café com os irmãos, estaria talvez num viaduto, estaria em outros lugares. Talvez não estaria na igreja, talvez não estaria na sua igreja, nem na minha talvez. Então precisamos repensar o que o Evangelho hoje. O Evangelho é boas novas, mas temos trazido mais peso para as pessoas. Temos que trazer as boas novas da palavra e temos que trazer o amor, que isso é a marca de um cristão. Fala um pouco, amor. Fala um pouco de quem somos. Desde que o Senhor nos levantou, nós sempre tivemos a visão de abraçar aquele que ninguém quer abraçar, de acreditar naquele que ninguém acredita mais, os rejeitados, aqueles que são desprezados pela sociedade, pelas próprias igrejas, e acreditar que eles têm sim chance de serem libertos, transformados, porque se eu fui, eu acho que qualquer pessoa pode ser. Que eu vim de um mundo de prostituição e drogas, fui viciada em crack, tive uma vida conturbada, enfim, meu testemunho é muito longo, mas assim... Vamos marcar um dia para você falar. Quando eu olho para minha vida, a transformação que Deus fez, como Ele mudou a minha história, eu não posso deixar de crer que Ele vai fazer isso com todo tipo de ser humano, com qualquer pessoa, seja lá quem for. Então, quando alguém disser para você que você não tem jeito, diga sim, eu tenho jeito. Porque muitos me disseram, essa daí não tem mais jeito. E hoje eu sou pastora, cuido de pessoas com problema de homossexualismo, com problema de drogas, pessoas que foram estupradas, órfãos de pai, de mãe, ou órfãos de pais vivos, que é o que mais tem, né, hoje em dia. E eu creio que a sua vida pode ser transformada também. Então a gente está aqui para abraçar e não para passar a mão no pecado, não para acoitar, não para ser omisso, mas para conduzi-los ao caminho da salvação. Amém. De fazer valer a pena a cruz, o ato da cruz, o sacrifício de Jesus, e saber que Ele pode mudar a tua história, como mudou a minha. Amém? Amém. Fala uma coisa, Dani. Não. Fala alguma coisa, você faz parte da família também. Não quero falar, não. Yuri, Só tocando. Boa noite. Vi, Michele. Docinho. Mas eu tô só para receber de vocês. Vai falar sobre Ruth? Sim. A fé de Ruth, né? Pediram aí para falar sobre a fé de Ruth. Falar sobre fé de alguém fica às vezes meio difícil falar, porque a fé é uma coisa íntima da pessoa. E tem uns que têm muita fé, outros têm poucas, né? Mas Ruth, o que é interessante em Ruth é que ela entra num contexto muito engraçado, porque Noemi ela vai buscar pão, alimento em Moabe, deixando Belém, que aqui Belém a tradução é casa do pão. Então ela sai da casa do pão para ir para Moabe, para as terras de Moabe. E lá ela leva os seus 2 filhos, Malom e Quilion. E o que acontece? Eles casam, eles constituem família ali, e ali morre Elimeleque, depois morre os 2 filhos, e elas ficam
ali órfãos, né? Fica viúva, fica sem ninguém, né? A Aline está te desejando a paz. A Aline paz, Ferreira. A paz. E o que acontece é que Ruth, ela tem uma decisão, e eu fico pensando, qual é a decisão de Ruth? Porque o contexto é muito difícil. Ela perdeu o marido, perdeu o sogro, e agora ela ficou com uma mulher, Noemi, e ela tem que tomar uma decisão: ou ela vai para a terra dela, ou ela segue junto com a Noemi. O que eu acho engraçado, eu fico imaginando que nesse contexto tão triste, para essa família, ela toma a decisão mais difícil, ir atrás de uma mulher que tomou uma decisão errada, porque Noemi não devia ter saído de Belém. Então ela segue uma mulher que aparentemente as decisões que eles tomaram, esse casal, foi errado. Só que eu creio que no meio do caminho, Ruth, ela enxergou em Noemi algumas coisas muito profundas, que eu acho que hoje tem muitas pessoas que não querem ser crente por causa da gente. Verdade. Eu já tomei muita decisão errada, mas a partir do momento que eu decidi ser um cristão, eu preciso acertar nas minhas decisões. Noemi também tomou decisões erradas, foi para um lugar que não devia, saiu de Belém, foi para Moabe. Só que eu creio que no meio do caminho, Noemi deve ter falado de Deus para Ruth, das grandezas de Deus. Querido, o nosso Deus é um Deus de história. Eu não acredito que uma pessoa conheça Jesus e se transforme de um dia para a noite. Eu creio que no processo você vai errar, eu errei, e às vezes vamos errar ainda, mas nós não podemos deixar de falar desse Deus que é maravilhoso. Eu creio que no processo, Noemi ali perdeu o marido, perdeu os filhos, e ela deve ter falado de Deus. Ela não perdeu a fé, apesar de falar que ela era amarga, que ela já não era mais Noemi, que ela era Mara. Mas em algum momento ela falou do Deus verdadeiro. E a fala dela, a vida dela falou por si próprio, que a decisão de Ruth foi dizer assim: o teu povo é meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Como que alguém fala o teu Deus é o meu Deus sem conhecer o Deus daquela pessoa? Ela escolheu, porque provavelmente na caminhada ela viu o sofrimento da sua sogra, e ela nesse ponto falou assim: minha sogra é muito forte, porque ela tem um Deus muito forte. Então eu decido hoje que o povo dela é o meu povo, e o Deus dela é meu Deus. Sabe, o que eu fico maravilhado é que a graça de Jesus é tão maravilhosa, porque essa mulher entrou na genealogia de Jesus, e ela foi bisavó de Davi. Sabe, ela foi restaurada. Sabe, muitas pessoas falam de restauração só na parte de dinheiro. Cara, a restauração do amor de Deus em nós, daquilo que foi roubado no Éden, como a pastora Dani falou hoje, aquilo que foi levado, tirado do Éden, Ele tem capacidade de trazer de volta. Verdade. Ruth, ela foi restituída em tudo. Num casamento, ela virou uma mulher digna, uma mulher de fé. E eu creio que quando Deus ele entra na história, Ele é o Deus que restaura todas as áreas. Algumas mais rápidas, outras mais devagar. Outras devido a gente não deixar Deus trabalhar naquelas áreas. Então eu acredito que a fé de Ruth é uma fé que nos move a acreditar que, ainda que o cenário seja totalmente ao contrário, porque a Bíblia ela é repleta de histórias de cenário ao contrário, e que no final Deus sempre prevalece. Deus sempre tem algo diferente. Verdade. Vimos histórias maravilhosas. Pô, pastor, mas Deus talvez foi rude com Moisés, de não deixar ele entrar na terra prometida. Mas Deus fez com Moisés foi muito tremendo. Com Abraão provando a fé dele, com o filho. Trabalhar 14 anos por uma mulher. A gente vê casamentos se destruir um atrás do outro. Primeira briga. Então acontece alguns amores com o cristianismo dos dias de hoje.
Nós precisamos ter a fé dessa mulher. Precisamos entender os contextos. O contexto não era favorável. Como diz no funk, não está tranquilo nem favorável para essa mulher. O funk diz, está tranquilo, está favorável. Para essa mulher não estava. Mas ela tomou uma atitude de fé. E que ela viu que estava tranquilo e favorável, estando do lado de Deus. Aleluia. Querido, para você pode estar tudo difícil. Pode ter tido morte, perdas. Mas você pode ter certeza, se você tomar atitude e ficar do lado certo, Deus vai te restituir. Glória a Deus. Porque o nosso Deus é um Deus de restituição. Aquilo que foi roubado, perdido, tirado. Mas Deus quer te restituir. Não só essas coisas da vida humana, o que eu sei que Deus faz, mas quer restituir a sua comunhão. Aleluia. Que foi roubada por Satanás. Verdade. Que isso é principal. Verdade. Ela foi roubada, ela perdeu o marido, perdeu o sogro. Mas ela viu em Noemi uma fé. E ela disse, eu quero essa fé, eu quero esse Deus. Aleluia. Que as pessoas possam olhar em mim e você e ver um cenário desfavorável, mas que elas possam olhar para nós e dizer, eu quero ser como ele. Assim, por isso Paulo disse, sede meus imitadores. Porque Paulo estava dizendo, galera, eu estou caminhando para a cruz com Jesus. Segue, entra nesse caminho atrás de mim, porque o final vai dar em Jesus. Aleluia. Que as pessoas possam olhar em nós e falar, esse caminho não é um caminho fácil, não é? A Bíblia diz que é difícil esse caminho, mas que ele vai nos levar à salvação. Aleluia. Querido, Deus não nos prometeu nada nessa terra. Ele pode até nos dar. Pode nos dar um bom casamento, pode nos dar um bom carro, pode nos dar muita coisa, mas não é o propósito dele. Verdade. O propósito dele é te dar salvação. Aleluia. Porque nós somos dignos do inferno. Mas Jesus interviu de uma forma maravilhosa. Aleluia. E se esse amor te alcançou, você que está ouvindo esse vídeo, como me alcançou, Aleluia. o que nós podemos fazer é o mesmo que Paulo fez. Eu me sinto obrigado. Eu estou na obrigação, eu tenho uma dívida com Jesus. Aleluia. Eu tenho uma dívida de gratidão ao ponto que se eu quero estar com Jesus e eu olho para a minha vida de obra e ela dá fruto, então eu fico perdido sem saber o que escolher, se é estar com Jesus ou estar aqui na obra fazendo isso. Mas ele disse, eu me sinto apertado de uma forma que eu prefiro estar com Cristo. Me sinto apertado de todos os lados. Sinta isso, irmão. Aleluia. Tenha esse sentimento de querer estar com Jesus, mas se caso você olhar para a sua vida, da sua pregação, da sua vida cristã, e ela der fruto, que você fique assim perdido, ao ponto de não saber se você quer pregar o evangelho ou estar com Jesus, porque as duas coisas é maravilhosa. É maravilhosa. Nós como igreja hoje, nós devíamos olhar para essas pessoas que estão aí fora de uma forma e dizer assim, ó, eu fui alcançado, esse também pode ser alcançado. E isso tem que gemer, queimar em nós, tem que arder. Esse sentimento do coração de Jesus tem que vir em nós. Ide pregai, indo, pregando, tem que estar em nós. Nós precisamos ser a plataforma que as pessoas possam olhar para nós como olhou. Noemi estava acabada, mas tinha algo nela que era muito forte. E às vezes nós olhamos para nossas vidas e não está tão bom, não está favorável. Mas a fé em Jesus nos deixa como uma plataforma firme. Aleluia. Em que as pessoas possam falar, eu quero estar ali, ó. E elas possam chegar nessa plataforma e falar assim, ó, eu quero estar perto de você. Aleluia. Deixe isso queimar no seu coração. A fé de Ruth é algo que nós precisamos olhar com mais carinho. O Antigo Testamento, as histórias são maravilhosas e elas têm lições de alto valor. O Evangelho fala de um confronto nosso como ser humano, ele nos confronta. Mas o Antigo Testamento ele nos dá lições. E eu queria que você nessa noite pudesse
não aprender isso, é entender isso. Porque isso não é questão de aprender, é de entender. Quando você entende, Sim. eu entendi que eu fui salvo pela graça de Jesus. Aleluia. E que essa graça eu não merecia e ela me alcançou. Então, se eu não merecia, ela me alcançou. Eu tenho como ser um agente, eu preciso ser um embaixador dessa graça aqui. E se eu sou embaixador, logo eu sou representante do reino. E o reino do meu Pai é um reino de amor. É um reino que leva ao amor. E nós precisamos levar o amor. Estamos atrasados, irmão. Satanás está na nossa frente, anos-luz, arrebatando almas, arrebatando vidas aqui, ó. Sabe por quê? Porque a igreja está ainda nos seus congressos, estão ainda com suas politicagens, com as suas doutrinas, e as pessoas estão indo para o inferno, e a gente está perdido. Talvez você é um pequeno aí que pensa em fazer alguma coisa, mas está na sua igreja e não consegue. Querido, olha para Jesus. Aleluia. Olhe para Jesus. Pastor, eu estou na minha igreja, aqui não acontece. Faça, filho. O nosso Deus é um Deus de desafio. É verdade. O meu Deus, o seu Deus é um Deus que gosta de... Ele não quer um congressinho só. Ele não quer. Ele quer que você faça um congresso na escola. Você tem coragem de chegar no seu diretor e falar assim, ó, eu quero marcar um congresso aqui na escola. Como eu faço? Não pode. Eu vou orar a Deus, porque o meu Deus é um Deus de desafio. Mas a gente quer fazer congresso onde é favorável. Vamos fazer um congresso na praça? Porque o nosso Deus é o Deus de desafio. Que se você fizer um congresso na praça e orar a Deus, se vir no seu coração, você orar a Deus, clamar, jejuar, você pode ter certeza que você vai fazer, porque Deus vai te dar. Agora a gente está orando coisas... Deus não está preocupado. Nós estamos preocupados com as pastinhas. Não sou contra, irmão. Faça os seus congressos. Com as roupas dos congressos. Com qual pregador que nós vamos trazer para encher a igreja. É o pregador cobra e o cachê é alto. O cantor cobra porque o cachê é alto. E aí, sabe o que é engraçado? A gente paga 10, 15 mil do cachê. E a nossa rua está cheia de morador de rua. Tem pessoas na nossa vizinhança aqui, ó, que tá com fome. Tem alguma coisa errada. Eu não tô criticando. Nós precisamos ter essa fé de no dia da adversidade conseguir enxergar algo grandioso. Como o Ruth fez, ó, eu vou. Tudo que você decidiu foi errado, mas você me contou algumas histórias e eu vi a sua fé. E eu quero esse Deus. Aleluia. É simples. É simples, amado. Tá faltando fé em nós. Fé em mim também. Eu tô para fazer um culto na praça aqui. É uma coisa mais difícil arrumar um crente para fazer um culto na praça. Sabe por quê? Porque não é o ambiente dele. É como tá o peixe fora d'água. Eu não estou no ambiente da igreja das quatro paredes. Eu só sei ser igreja no meio do ambiente. Eu preciso do ambiente para ser um cristão. Um cristão não precisa de ambiente, irmão. O cristão precisa ser cristão em qualquer lugar. Nas arenas de Nero, como foi o cristão da primeira igreja. Da perseguição. Nós precisamos ser esses homens. Nós precisamos estar que nem Esther. Vamos falar de fé? Vou falar de outra mulher, porque muita gente não acredita em ministério de feminino, né? Mas a Bíblia fala de várias mulheres aqui, ó, que dá exemplo para nós, homem. Esther falou para Mardoqueu, faça um jejum de 3 dias, porque eu vou entrar na presença do rei, e eu não ligo se eu morrer. A igreja que tem que ser a igreja de hoje, ela jejua a hora, e ela não está preocupada se vai morrer. Aleluia. Aleluia. Eu preguei isso numa igreja esses dias, porque o decreto não podia se entrar na presença do rei sem avisar, sem solicitar. Ela disse assim, ó, orem, jejue, porque eu vou entrar na presença do rei. E eu tô até o tutano. Eu vou até as últimas consequências. Ainda que eu tiver que morrer, eu vou entrar, ore, porque eu acredito num Deus poderoso. Aleluia. Ela poderia morrer, mas ela falou, eu creio no Rei dos Reis. Querido, nosso Deus é maravilhoso e grande. Por que a gente pensa pequeno? Por que a gente está nessa coisinha da igreja, fica tretando crente com crente?
Ai, porque você é isso? Ai, porque você é aquilo? Cara, enquanto nós estamos tretando aqui, ó, tem gente morrendo ali. Verdade. Teve semanas aqui que morreu mais de 10 jovens. Cadê a igreja? Os filhos de crentes estão morrendo. Então a fé de Ruth, ela nos ensina uma coisa: crer no momento mais difícil. Essa para mim é a grande fé. Aleluia. É crer nos momentos mais difíceis. E é o que eu te peço. Aleluia. O que eu peço para mim quando eu olho para o espelho: crer nas adversidades. Porque, irmão, o negócio está ficando feio. E se nós não tiver fé, a gente não vai suportar. Vamos ter ousadia. Vamos nos juntar, querido. Vamos nos juntar. Como, pastor, que nós podemos se juntar? Falando a mesma língua. Falando a língua do reino, irmão. Embaixador é representante de algum lugar. Se você for na embaixada dos Estados Unidos aqui em São Paulo, lá fala inglês, irmão. A lei que rege aquele ambiente, aquele quarteirão da embaixada, é as leis americanas. E a Bíblia nos chama, somos embaixadores de Cristo. Somos embaixadores de Cristo, do reino de Cristo, do reino de Deus. Somos representantes legais, outorgados. Deus outorgou que nós fôssemos representantes dele. Vamos falar a língua do reino. Não vamos ficar falando a torre igual a Torre de Babel. Uma confusão, irmão. É só confusão, parece que nós estamos tretando. Não, querido. Babel ficou lá atrás. Nós vamos falar a língua do reino. A língua oficial do reino é o Evangelho. Aleluia. E se eu e você começar a falar o Evangelho sem medo, sem vergonha de se expor, pessoas serão salvas. Verdade. O Evangelho será pregado. E você será perseguido, será afrontado. Verdade. Como diz no Sermão da Montanha. Mas você é bem-aventurado. Feliz 2 vezes aquele que for perseguido pelo meu nome. Nós estamos sendo perseguidos dentro da igreja. Isso é estranho. Era para estar sendo perseguido lá fora, estamos sendo perseguidos dentro da igreja. Tem alguma coisa errada. O reino dividido subsiste, ele fica fraco. Satanás não precisa te derrubar com o pecado, ele te derruba dentro da igreja. A igreja, ela é parteira, não coveira. Mas a igreja está cheia de coveiro. Enterrando, irmão. Cara, era para nós tirar o irmão ali, pôr para fora, pôr para a vida. A gente estamos enterrando, estamos acabando de matar. Satanás derruba, a gente enterra. Eu falo, a gente, igreja, instituição. Cara, não sou contra as igrejas que estão aí, porque elas, em algum momento, nós estamos aqui por causa delas. Só que nós estamos entrando em uma outra fase. Em uma outra fase que crianças de 10, 12 anos já têm um monte de informação, são bombardeados por informação. Vão querer saber por que vocês dão dízimo. Por que Deus ama um e não ama outro? Nós vamos precisar responder essas crianças. E nós não poderemos responder com legalismo. Nós vamos falar sobre sexo, sobre sexualidade. Mas Deus nos chamou para fazer a diferença. Aleluia. Ruth entrou na genealogia de Jesus. Mas Noemi teve um papel fundamental. Que ela tomou várias decisões erradas. Mas ela tomou talvez a decisão que a Bíblia não conta, de falar do amor do Deus dela. A Bíblia não conta, mas eu tenho certeza, porque Ruth não escolheria andar com Noemi se ela não tivesse falado de Deus. É verdade. Ela teria ido embora como a outra, como a órfã. Querido, fale de Deus em todo tempo. Aleluia. Em todo lugar. Eu espero daqui uns dias fazer outras lives, mas não aqui no meio de pessoas crentes tomando café. Fazendo funk, eu vou mandar fazer uma live no funk para você entender o que é o funk. Que eu preciso entender. Na escola, onde você vai no banheiro e as crianças estão fumando maconha, onde o seu filho
Daqui uns dias vai estudar. E quando ele entrar no banheiro, ele vai ver pessoas fumando maconha. E ele pode ser aliciado por essas pessoas. Se nós não intervirmos, se nós não entrarmos com o evangelho, com cura, provavelmente os seus filhos, os meus, alguns já passaram por isso, entrarão nesse mesmo caminho. E não adianta culpar o governo, o diabo, porque a maior culpa é nossa. Porque é uma omissão na igreja. Amém? Amém. Eu quero que a fé... E eu estou buscando isso, irmão. Eu não estou falando isso de uma forma que eu já encontrei tudo isso aqui, não. Eu olho para esses textos, eu fico desanimado. Eu falo assim, eu preciso me converter hoje. Eu estou te chamando. Eu estou clamando para que nós nos unimos em amor. Amém. E eu creio que Deus, de alguma forma, vai nos dar estratégia certa para ganhar esse povo. Aleluia, eu creio. É o grande desafio, pregar para uma geração de 10 anos que já, você vai falar de Deus, vai tirar um barato da sua cara. Em que a pessoa vai para uma noite e ela fica com homem, com mulher, sem pudor nenhum, sem problema. Vai se pegando, se beijando, transa com várias, não sabe com quem transou. Não sabe telefone, nome, nada. Você vai no funk, crianças de 13, 14 anos tendo problemas cardíacos, overdose. E agora como nós vamos pregar para essa galera? Que só sabe ouvir ostentação. Mas qual a diferença do funk, ostentação, e da igreja, ostentação? É a mesma coisa. Não muda nada, irmão. É o mesmo demônio que está operando aqui, está operando lá. Ele só pôs um terno, pôs uma roupa, sei lá, fala igual crente. É o mesmo. Lá em João, 1 João fala, ostentação do bem, Deus não está. Não, mas você é filho de Deus, você tem que ser o príncipe aqui. Não, isso é mentira. Você vai ser príncipe lá, aqui não, aqui você vai morrer. É verdade. Você tem que morrer. Todo dia. Então, fica a dica, irmão, esse evangelho aí vai te levar para o inferno. O evangelho da mentira, o evangelho de Judas. Judas olhou para Jesus, viu nele um grande libertador, ele era, e o era. Só que a libertação que ele queria era a libertação de Roma. Mas Jesus estava libertando era a mente das pessoas. Aleluia. Era a mente religiosa também. Sim. E aí o que aconteceu? Judas andou, daqui a pouco viu que o negócio não ia virar, vendeu Jesus. E aí ele se mata. Aí Pedro também andou com Jesus, falou, Jesus, eu estou pronto para morrer e ser preso por ti. Jesus falou, olha, quando você se converter, ajuda seus irmãos. Não. Então, querido, a cruz vai mostrar quem você é. A cruz, infelizmente, a cruz. A cruz mostrou aqui que essa mulher, num momento de dificuldade, ela conseguiu transcender. Ela conseguiu pular. Porque ela creu em Deus. Amém. Eu estou te chamando, junto com a pastora, minha esposa, os meninos aqui, te chamando para a gente fazer uma aliança da verdade. Estou falando para você vir para a minha igreja, não. Pelo contrário, aqui eu mando as pessoas embora. Vai para outra igreja. Ah, pastor, não concordo. Vaza, vai para outro lugar. Tem tanta igreja. Hoje tem igreja para tudo, igreja para gay, igreja para roqueiro. Mas a igreja de Jesus ela é invisível, irmão. Se Deus chamou para pregar para o roqueiro, vai ser roqueiro. Né? Se Deus chamou para pregar para morador de rua, vai pregar para morador de rua. Tem uma coisa que Deus não te chamou para ficar parado. É verdade. Não te chamou para ficar parado. Deus chamou para se movimentar. Aleluia. Pastor, eu queria fazer um trabalho na minha igreja, não sei por onde começar. Começa em você, filha. Começa em você. Verdade. Tem um entendimento de que você é algo no reino de Deus. Você é importante até limpando a igreja. As pessoas pensam que não, limpar a igreja não é legal, é muito legal. Eu limpo a igreja até hoje quando eu tenho tempo. Eu tenho prazer. Se você não tiver prazer nas pequenas coisas, você não vai ter nas grandes. Ou você só vai ficar ambicioso pelas grandes e vai esquecer das humildes.
nós somos um corpo. O corpo necessita de você, de mim, de cada um aqui. Nós somos parte desse corpo que é uma engrenagem perfeita, onde o cabeça é Jesus. Ele manda, a gente obedece. Amém? Amém. Se junte conosco, não só em curtida, ficar ali postando coisa, não, irmão. Para um pouco de postar as coisas e vai pôr a mão na massa. Poste as coisas, poste a verdade, ministre no Facebook. Que coisa boa poder fazer uma live, mas também coloque a mão na massa. Saia esse pregador só virtual, seja também um pregador de rua. Chame alguém para ir para a igreja, sei lá, faça alguma coisa, faça uma estratégia. Eu fazia festa aqui, ó, todo mundo via na festa, depois eu parava o som e falava, agora eu vou pregar. Cara, sempre Deus fazia alguma coisa. Invente, seja inteligente, cara. É isso que eu peço, em nome de Jesus. E eu agradeço aí a vida da pastora Dani, que hoje trouxe uma palavra pesada na igreja hoje, de Tiago. E é o que eu falo, o Evangelho, ele nos afronta, nos confronta. E com nos confrontando, nos torna melhor. A melhor coisa quando a gente olha para o Evangelho nos confrontando e fala, eu preciso mudar isso aqui. Você não precisa de profeta pular e rodar e falar em língua e te entregar alguma coisa que talvez você está lendo e o Espírito Santo está falando com você. Eu acredito nos profetas, eu creio nos profetas, sabe? Mas às vezes a gente fica esperando. Eu quero que um profeta fale comigo. Não, Deus quer falar com você, meu irmão. Saia da dependência, saia dessa visão sacerdote. O sacerdote tem que ir lá fazer alguma coisa para remir os pecados do povo. Não, vá você. Tem ousadia para entrar no Santo do Santo? Tem ousadia para romper? Para entrar no lugar da presença? E o seu quarto é o altar. O crente é o quarto. Não é a igreja, é o quarto. Aleluia. Amém? Amém. Fiquem na paz, Deus abençoe. Amém. Logo mais eu vou fazer algumas lives aí com a pastora Dani. Ela que fala bem nas lives, ela já pegou a manha. Que legal. Mas eu vou pegar a manha também. Logo eu vou fazer mais algumas. Amém. Deus abençoe. Vamos seguir esses exemplos aí de homens da Bíblia que foram. E tem uns homens de Deus hoje. Amém. Graças a Deus ainda tem 7.000 que não se corrompeu. Amém. Amém? Fiquem na paz. Fica na paz. Deus abençoe. Com seus braços de amor, Acabamos aí o nosso café com fé. Tchau, pessoal. Até a próxima. Fiquem com Deus.